É justamente mais um trecho dessa entrevista do ex-presidente Lula, em que ele defendeu a indicação de aliados para cargos. Raquel já adiantou um pouquinho, mas vamos trazer agora na fala dele para depois puxar mais uma análise. Acontece na democracia de qualquer país do mundo. Quando você ganha uma eleição, você faz uma composição para ganhar as eleições. Eu, por exemplo, agora tenho 10 partidos pequenos que fazem composição comigo. Se a gente ganhar as eleições, esses partidos irão participar do governo. Eles terão o direito de indicar aqui, como indicaram na Alemanha, como indicaram nos Estados Unidos, como indicaram na França. Isso faz parte da democracia. O que não tem sentido é você ganhar as eleições e o seu adversário indicar. Então, essas pessoas indicam essas pessoas. E cada pessoa que é indicada, ele é eleito pelo conselho dessas empresas. Então, meu caro, você não tem como fazer a não ser assim. Você não tem. Como é que você escolhe o ministro da Suprema Corte? Como é que você escolhe o diretor da Polícia Federal? Como é que você escolhe um procurador-geral da República? Como é que você indica o diretor para o conselho da Petrobras e para o conselho de outra empresa? É indicação das pessoas, sabe, que participaram do teu processo. Essa pessoa passa por uma investigação no Gabinete Civil da Presidenta da República e o Gabinete da Presidenta da República diz o seguinte: olha, essa pessoa não tem nada contrário a ela. Essa pessoa pode ser indicada. Aí você indica. Ô, Yuri Pita, existe algum jeito de dividir, a gente está falando muito de separação hoje, do que é articulação, do que é tomar lá da cá aqui no Brasil? Dora, me ajuda? Não, acho o seguinte, Evandro, na verdade... Que a Thaís até falou. Caio, ontem, na hora dessa resposta, eu falei assim, olha, o Caio deveria estar ali para falar a política como ela é. Ele fala várias vezes pra ele, então. Eu acho o seguinte, tem um histórico de uso desse discurso do PT em especial para justificar, até pela trajetória do partido, né? Um partido que surgiu um pouco com uma ideia ante os demais partidos, fazer política de um jeito diferente e, para conseguir chegar ao poder, precisou fazer política como todos os outros fazem. E aí, muito desse discurso do Lula foi muito nessa linha, a gente pega as indicações, avalia quem é bom, entra, os partidos têm que ter responsabilidade, mas na prática tem muita dificuldade. E aí, pegando um pouco agora, falando a sério do que a Dora falou, dessa relação com o Congresso, que vai ser muito mais difícil do que foi em 2003. E as dificuldades em 2003 apareceram tanto que surgiu o caso do Mensalão. O Mensalão só veio à tona porque havia uma dificuldade nessa relação do governo, do executivo do PT, com o Congresso, com os demais partidos, além daqueles que tinham feito ali a parte da primeira coligação do PT. Então, no fundo, qual vai ser essa nova forma ou a velha forma 2.0 de fazer essa relação com o Congresso ainda também não está colocada e muito provavelmente porque não se tem uma solução já construída para encarar um Congresso que tem um orçamento secreto na mão. Seus anos de experiência estão apitando no teu ouvido aí, Dora? Olha só, bom, primeiro queria contar, quando a Raquel fala do virar a chave, que eles não perceberam, eu acho que vai ser o grande desafio da virada de chave. Não é o mesmo país que governa, é o país na economia e na política também, com esse Congresso todo mais poderoso, etc. Bom, o que eu acho, tem a política como ela é, tá bom, mas a vida como ela a gente aceitar isso não quer dizer que a gente não deveria investir na vida como ela deveria ser. Dora, não falei nada. E na política... Não é uma acusação. Não, eu tô aqui, caramba. Não. A Thaís mandou pro Caio Junqueira, agora tá todo mundo respondendo para ele. É que todo mundo fala isso. E a gente tem, pela fala do Lula na entrevista para o William, vai continuar a mesma coisa, porque não dá. Na presidência da República, teve uma hora que ele disse, não sei se foi no primeiro ou no segundo mandato, Jesus Cristo faria aliança com o diabo, sim, não teve? Uhum. Se fosse aqui. Eu acho que o discurso correto que a gente deve, a liderança, deve nos conduzir para avanço. Eu não vi ninguém falando, nem os candidatos que não estão mais bem colocados, em reforma política. Não aquela reforma política que é só de blá, 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 que se fala e não se faz. Se investir, eu me lembro que o Marco Maciel, quando o Fernando Henrique
assumiu, em 1901, né, gente? Mas lembro disso. Então, Marco Maciel dizia, tem que usar a força para fazer a reforma política agora. Fernando Henrique optou pela economia, que era necessária também, usou a força para a economia e conseguiu. E a reforma política foi ficando, por quê? Porque ela é feita por políticos. E como está bom a beça, do jeito que está, todo mundo só se dá bem, então continua. Mas eu acho que uma liderança, para merecer esse nome de liderança, deveria investir, pelo menos no discurso, não é virar de cabeça para baixo, mas começar a incutir nas pessoas que, olha, é assim, mas pode ser diferente. Como? Vamos lá. Mas se você realizar, admitir que não é assim, não é normal, porque não é, gente. Esse fundo eleitoral de 5 bicos, não sei o quê, eu nunca vi tanto dinheiro, não é normal. Tem uma diferença, de fato, se a gente comparar 2003 com 2023, caso Lula seja eleito, que existe muito mais controle social, controle externo, controle... mais capacidade de mobilização social, que talvez seja um pouco disso, de pressionar mais pela política como deveria ser. Essa pressão não existia tão forte lá em 2003 e acho que agora... Poderia, mas a liderança não assume isso. Exato, aí é que está. A sociedade está mais aparelhada, ela está mais intolerante, porque eu sou de uma época, amigo, que os caras faziam voto de pianista. Pianista é um negócio de falsificar, tá? Voto. E aquilo era fotografado e não dava em nada. Hoje seria uma barbaridade, mas a liderança não fala. A liderança não vai adiante nessa mudança. Eu tenho uma dúvida para contar um pouco com a experiência política de todos vocês aqui. Tem uma discussão do orçamento, tem uma discussão sobre o poder individual, mas tem uma outra, que foi o começo do debate, sobre a relação do executivo com o legislativo. Né, o quanto que é a política como ela é, que é o termo que a Thaís jogou no colo do Caio. Ele vai responder ainda. Nós temos um exemplo no mundo interessante que o Brasil pode seguir. Existe em algum lugar do mundo uma relação executivo-legislativo, tirando no parlamentarismo, que também é um processo de coalizão, tá? Então é mais ou menos assim que possa servir como referência para o Brasil. É uma dúvida sincera. Não, pois é, Noruega, Finlândia, essas coisas, Suécia, isso aí não vale, não. Mas eu acho que não me ocorre, não sei se ocorre a vocês, não me ocorre porque os exemplos que me vêm de funcionamento razoável caem todos no parlamentarismo. E isso depende de uma mudança constitucional, já houve um plebiscito que rejeitou, enfim. É muito difícil, né? Mas não acho que haja um modelo... A despeito disso, o que seria interessante, tá bom, estamos enfiados numa mixórdia sobre todos os aspectos. O fundo, esse negócio de financiamento público de campanha só piorou, porque transformou os caciques em pessoas que vão ficar ali, os cartórios aumentaram, tá certo? Orçamento secreto piorou. Então o negócio, eu nunca acreditei muito naquela coisa do Ulisses, o próximo congresso vai ser pior do que o anterior, não gostava um pouco desse pessimismo meio blasé, mas agora isso é uma realidade, sabe? Então que a gente encontrasse a nossa maneira melhor de fazer, reconhecendo primeiro que desta maneira não é possível. Concordo com o Yuri, a sociedade muito mais mobilizada, os instrumentos como Lula lista, e ele tem razão, os instrumentos estão aí, foram postos, então a sociedade menos tolerante, então liderança, então gente, os governados estão aqui, e os governantes? Ai, estou fazendo um comício, desculpa. Thaís, quer participar aqui desse comício? Não, eu fiquei pensando quando a Dora coloca esse assunto, se também não tem uma linha muito tênue entre o que aconteceu, por exemplo, em 2018, em que, de certa maneira, o presidente Jair Bolsonaro quis incorporar esse discurso de vamos fazer diferente do que está aí. Não vai ter toma lá da cá. E aí vinha muito no discurso da antipolítica, de que tudo que está aí não presta, mas acho que a gente ainda não conseguiu ultrapassar essa linha, que é o de jogar tudo isso fora, não é desse jeito, e encontrar um outro mecanismo. Porque o próprio presidente acabou sendo obrigado a negociar com esse Congresso, a levar para o seio do seu governo o Centrão. Então,
acho que, de fato, a gente tem uma grande questão que vai para além da liderança política em si. Só para fechar o comício, é o seguinte, ele fez para negação da política, para se aproveitar de uma ambiência, mas não propôs nada novo. O que fez foi aderir ao que tinha velho sob o argumento de que é assim mesmo, não há outro jeito. Há outro jeito. É preciso encontrar, mas pela política e não negando a política. Para fechar esse bloco, Caio. Não, vamos lá. Primeiro o cara mais falado que deixa aberto a boca até agora. Vamos lá que eu tenho que puxar a passagem de bloco Não, aí. primeiro que tem uma questão matemática, né? Que quem é eleito presidente tem uma maioria de votos e não leva junto uma maioria dentro do Congresso. Esse é um ponto. E aí você tem que ter uma composição que o Sérgio Abranches, né, brilhantemente, lá nos anos 90, chamou de presidencialismo de coalizão. Do que a gente vê pelo mundo, não tem sistema perfeito. Nem os noruegueses, não existe. Sempre vai ser uma coisa cobertor curto, né? Você puxa de um lado, vai resolver um problema de representação que vai criar outro problema. Eu acho que a gente tem cases bem-sucedidos de indicações políticas e de boas gestões à frente dos ministérios. Aí vai de quem indica e de quem é indicado. Vou pegar em todos os últimos governos. Vou pegar a Tereza Cristina na agricultura, vou pegar a Isabela Teixeira no governo Dilma, ministra do Meio Ambiente, uma ótima ministra. Você pega o Temporão no governo Lula, ministro da Saúde. Você pega o Serra, ministro da Saúde no governo Fernando Henrique. Você tem inúmeros casos de indicações político-partidárias que os caras foram bem, né? De todos os governos, da esquerda à direita. Então é de quem indica e de quem é indicado. Esse é um terceiro ponto que eu queria colocar. Não vejo como não fazer uma composição política, o Lula está certíssimo. Não tem como. Você tem 10 partidos apoiando, comprou igual a gente fala, comprar a fonte na baixa, né? Quando o cara ainda, né? Depois o cara sobe, vira ministro, pô, a gente já... É a mesma coisa, tá? Desde o começo você vai fatiar esse poder, porque você não vai conseguir governar e você precisa ter uma maioria para governar. A conta que eles estão fazendo escândalo lista de isso. 200 Caio, mas deputados, que é pouco, né? Então, mas é que no primeiro comentário Depende eu fiz uma, de que base você faz essa negociação, né? Mas eu fiz uma distinção que eu acho muito importante. Uma coisa é você governar com os partidos para formar o seu ministério. Isso eu acho totalmente ilegítimo. São cargos políticos, você divide o poder com os políticos e escolhe bons políticos capacitados. E tem que ser um cargo político mesmo, precisa negociar com o Congresso, aquele político que escolha bons técnicos. Outra coisa é você aparelhar estatais, você aparelhar a PGR, você aparelhar a Polícia Federal. Aí eu acho que aí a gente entrou por um outro território. Bom, pessoal, vamos parar por aqui agora esse debate, porque a gente vai retomar outros debates logo em seguida. Lula encerrou ontem a série de entrevistas que a CNN realizou com os principais candidatos à presidência da República. Além do candidato do PT, participaram Ciro Gomes, Simone Tebet, Luiz Felipe Dávila, Soraya Tronic. O único dos 6 candidatos que decidiu não participar da entrevista com William Vac foi o candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro. O candidato do PL foi convidado diversas vezes e não deu nenhuma resposta até a data limite. A CNN lamenta a ausência do candidato à reeleição Jair Bolsonaro nestes debates.